Já começou. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conferência do Instituto Francisco Sá Carneiro, a segunda que realizamos, desta vez subordinada ao tema Presidência da União Europeia, a experiência alemã versus a expectativa portuguesa. E para iniciar a sessão eu daria a palavra à Presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, a professora Maria da Graça Carvalho, que na impossibilidade de estar aqui presente connosco, fará a sua intervenção através de Zoom. Boa tarde, Sra. Professora, está-nos a ouvir? Estou, muito boa tarde a todos. É um prazer dar início a mais uma edição das conferências Francisco Sá Carneiro. Um dia bom para o nosso Instituto. Hoje o Instituto aderiu ao Martin Center, o think tank oficial do Partido Popular Europeu, uma plataforma de cooperação e de debate que nos irá abrir novas possibilidades de cooperação internacional. Hoje vamos aqui debater um tema muito importante para o futuro de Portugal e da Europa. O tema é a presidência da União Europeia. Estamos neste momento em plena presidência alemã do Conselho, que irá manter-se até ao final deste ano, seguindo-se então a presidência portuguesa. Há muitos pontos de contacto entre as duas presidências, os objetivos delineados pelos dois países. De resto, como é sabido, há um programa comum para o trio de presidências, a alemã, a portuguesa e a eslovena, que abrange o último semestre deste ano e a totalidade de 21. Registra-se, como não poderia deixar de ser, sobretudo nesta fase, um forte alinhamento com o programa da Comissão Europeia, nomeadamente a prioridade à recuperação económica e social motivada pela pandemia Covid-19 e a agenda da transição digital, a transição verde, portanto com as alterações climáticas e o combate às alterações climáticas no centro dessa agenda verde e a promoção da competitividade da economia europeia com uma grande ênfase na indústria. Existem, no entanto, diferenças nas missões concretas das duas presidências, até porque as circunstâncias são diferentes. Para já, a Alemanha assumiu a presidência do Conselho Europeu num período de emergência, com uma prioridade absoluta para ver aprovados os instrumentos financeiros que darão corpo a estes objetivos atrás anunciados, o plano de recuperação e o quadro financeiro plurianual. A Alemanha tem também como objetivo aprovar maior parte dos programas setoriais dentro do quadro financeiro plurianual. Estou-me a referir, por exemplo, ao Horizonte Europa, ao Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, os fundos regionais, os fundos para a agricultura, o Erasmus, a Europa Criativa, a Europa Digital, portanto, uma presidência com muitos resultados e com muito trabalho. Portugal, desejavelmente, terá estes orçamentos e estes programas, a sua maior parte, já aprovados e terá a responsabilidade de os lançar e de os começar a aplicar. O que conhecemos do programa português, a principal novidade em relação a este calendário de lançar e começar a aplicar os programas, a principal novidade prende-se com o setor social. Portugal quer reforçar o pilar social europeu. Mas, para nos falar de tudo isto, do que já foi feito, das grandes prioridades da presidência alemã, das diferenças e o que nos espera nos próximos 6 meses, temos hoje connosco o Dr. William Hofmeister, diretor da Fundação Konrad Adenauer, e o Leonildo Ferreira, diretor adjunto do Diário de Notícias, especialistas em questões internacionais. Queria agradecer muito a presença dos dois e também todo o suporte que a Fundação Konrad Adenauer nos dá às nossas iniciativas e também ao Diário de Notícias pelas parcerias sustentáveis e constantes
com quem temos trabalhado ao longo destes meses. Termino agradecendo também a participação do João Montenegro, que vai ser um moderador, o Francisco Sousa Soares, também da direção do Instituto, que irá encerrar esta sessão, e agradecer a todos que nos seguem online nas plataformas e nas redes sociais. Muito obrigada e bom debate. Obrigado também nós, Sra. Professora, pela sua intervenção inicial na qualidade de presidente do nosso Instituto. E eu, sem mais demoras, passaria a palavra ao nosso convidado, o Dr. Wilhelm Hofmeister, que é diretor da Fundação Konrad Adenauer, uma instituição ímpar na ajuda e na colaboração que presta ao Instituto Francisco Sá Carneiro. Dr. Hofmeister, gostava de lhe lançar aqui já o desafio de nos poder falar sobre esta experiência da presidência alemã na União Europeia. Sei que tem uma pequena apresentação para nos mostrar, mas passaria desde já a palavra a si, agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua presença neste debate connosco. Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder participar nessa conferência, mais uma conferência do Instituto Francisco Sá Carneiro. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a presidenta do Instituto, a deputada Maria de Graça Carvalho, e o João Montenegro, e também o Leonido Paulo, como conferencista ou debatador desta tarde. Um grande prazer para nós, a Fundação, colaborar com o Instituto Francisco Sá Carneiro, e para mim, em especial, poder participar agora nesse debate sobre a presidência europeia. A deputada já mencionou logros, digamos, da presidência alemã, assim que praticamente não preciso mais dizer nada. Mesmo assim, gostaria de adicionar talvez alguns aspectos simples. Primeiramente, gostaria de mencionar ou dizer que, obviamente, desde a assinatura do Tratado de Lisboa, 10 anos agora, 11 anos atrás, a presidência do Conselho da União Europeia é diferente que naquela época antes da assinatura desse tratado, porque hoje temos um presidente permanente do Conselho da União Europeia, e então para os países que assumem a presidência temporal por um semestre, é muito mais difícil destacar ou marcar a sua gestão, digamos, porque temos um governo na União Europeia e então temos esses países que assumem temporalmente a presidência. Mesmo assim, acho que é importante, porque cada país que assume essa presidência o faz com um novo entusiasmo, e então essas presidências temporais servem muito para lembrar aos governos e também aos países que a Europa existe e que cada país deve contribuir com a sua própria contribuição, com as suas ideias, com a criatividade, para que esse projeto comum pode desenvolver e avançar mais ainda. Na Alemanha, eu sei que no ano passado, quando se preparou a presidência, já em cooperação com Portugal, houve muito entusiasmo, muitos temas, e eu coloquei aqui os temas ao lado esquerdo da minha apresentação. Não sei se se pode ver, se devo aumentar isto. Penso que conseguimos perceber. Sim, agora sim. Yeah. Aí os eixos prioritários, mas sempre acontece alguma coisa imprevista, e esta vez, digamos, a coisa mais imprevista, obviamente, era a pandemia, que o ano passado ninguém teve na agenda, e além disso temos todos os outros problemas que nos fazem, digamos, um ou outro problema, que é o tema da migração, que nos últimos dias, posso dizer, nas últimas semanas, voltou à agenda,
faz parte da agenda alemã, mas com força agora está aqui. Temos o tema da Rússia, temos o tema da Bielorrússia, que não ninguém, acho que nenhum estado na Europa tinha na agenda, que vai chamar muita atenção, e sobretudo para a Alemanha, país quase fronteiriço com o oeste europeu, digamos, a cercania com Rússia, Bielorrússia, é tema especial. O Brexit não é concluído quando observamos o processo do ano passado, todos pensamos que até metade desse ano, digamos, até junho, mais tardar, tudo ia ser resolto, mas ainda não sabemos se vão conseguir tratado ou não. Das últimas semanas, temos conflito novo, Turquia-Grécia, temos o desafio da China e temos a situação nos Estados Unidos que nos ocupa e preocupa muito. É dizer, tem alguns temas fora da agenda que pelo menos a Alemanha devia trabalhar também, e obviamente isso não quitou o entusiasmo, mas quitou pouco o tempo, porque a chanceler alemã obviamente está chamada a actuar, a considerar todos esses outros temas que não estão exatamente na agenda da presidência. Mesmo assim, como a deputada já mencionou, então aqui são os 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainda, 6 pontos chaves, digamos, os eixos prioritários da presidência alemã. E mesmo que temos muitos outros temas, acho que temos alguns aspectos verdes, verde, digamos, os logros ou os avanços, mas devo dizer que obviamente não depende muito ou todo exclusivamente da Alemanha, mas depende, esses logros são logros comuns. E a Alemanha, como no futuro Portugal, nesse momento é árbitro, não é parceiro ativo, não pode empurrar, digamos, as coisas, mas como árbitro deve negociar com os outros parceiros e sócios da União Europeia para esses logros, esses avanços são possíveis ou eram possíveis. E já a deputada mencionou alguns desses avanços importantes durante a presidência da Alemanha. E claro que a Alemanha, de uma ou outra forma, participou também nos avanços e nos progressos e nos logros. O Fundo Europeu de Recuperação, instrumento completamente novo para enfrentar as consequências da pandemia, com financiamento exorbitante, em total, digamos, de 1.800 milhares de milhões de euros, uma cifra gigantesca, incluindo, digamos, o quadro financeiro plurianual dos próximos 7 anos, que também foi acordado nessa mesma reunião de julho. E o que acho muito importante é que os parceiros acordaram novos instrumentos de financiar, não somente o dinheiro, mas também o modo de conseguir o dinheiro. Pela primeira vez a União tem a possibilidade de assumir dívidas comuns. É uma mudança considerável da política, não somente da gestão da União, da Comissão, mas da toda a União, e sobretudo também uma mudança considerável das posições da Alemanha, que é algo novo, porque a Alemanha pertencia até agora aos países que mais se preocupavam, digamos, com essa possibilidade de endividamento comum. Temos também o compromisso de gastar ou de investir uma boa parte dos fundos de recuperação em projetos novedosos, não somente na ajuda social, que é necessário, digamos, ajuda ao desemprego e outras áreas sociais, mas alguma parte considerável, ao menos 30%, devem ser investidos na proteção do clima, na digitalização
e em outras áreas, como o fortalecimento da competição da Europa. E dizer, esses são instrumentos novos e acho que isso é logro bastante considerável para a União. E vamos agora ver, aqui vem já o próximo logro, ou o próximo desafio, melhor dito, que é que tenho aqui, que é o Estado de Direito. Sim. Não, mais um. Não, esse novo mecanismo para condicionar a distribuição dos fundos europeus ao respeito pelo Estado de Direito. Sabemos que o Parlamento Europeu e a presidenta Maria da Graça Carvalho participou nesses debates. O Parlamento tomou uma decisão muito clara ao respeito, mas tem alguns governos dentro da Europa que ainda se resistem. E o problema é que a liberação dos fundos de recuperação depende de um acordo sobre esses mecanismos para condicionar a distribuição dos fundos, mecanismos de Estado de Direito. E acho que isso ainda deixa muito trabalho para a Alemanha e também para a chanceler, porque provavelmente no final tem que estar não somente um acordo entre os embaixadores, mas também entre os chefes de governo, e nesse sentido, oxalá até o final do ano e oxalá muito antes do final do ano, a Alemanha vai conseguir, a chanceler vai conseguir a aprovação também de Polônia e Hungria e talvez de Eslovênia para esses fundos que são tão necessitados nos países exatamente do sul da Europa, podem ser liberados. Também uma política novedosa que já faz tempo faz parte, digamos, de uma agenda alemã, mas agora é uma política comum, é a ideia de oferecer à União possibilidades de ingressos ou de recursos próprios. No sistema de ajustamento das fronteiras, limites de CO2 e outros instrumentos. Acho que isso também é uma coisa novedosa que se podia combinar, acordar durante os últimos meses. E também temos outros instrumentos, outros logros acordados. Acho que o meu tempo já está passando, por isso gostaria de mencionar que, desde o meu ponto de vista, isso era um semestre com algumas decisões já importantes, sobretudo enquanto à recuperação, o fundo de recuperação, mas outros temas estão, digamos, foram colocadas ou postas na agenda. E agora fica o Portugal de resolver e de concluir alguns desses temas que ainda não são resolvidos dentro da União, que é um processo normal. Sabemos que os processos na Europa, no contexto europeu, são processos um pouco devagar, às vezes precisam de tempo para conseguir acordos entre 27 estados. Então, dentro de um semestre, é muito difícil resolver todos os grandes problemas que a União Europeia tem para frente. E por isso, nesse momento, ou a partir de 1º de janeiro, Portugal vai assumir a presidência. Eu sei que também o governo de Portugal tem uma agenda ambiciosa, ontem o primeiro-ministro apresentou algumas coisas, mas também a contingência no final vai provavelmente definir muito a possibilidade de atuação. O que acho muito positivo é que essa parceria entre a Alemanha e Portugal, que já houve durante os últimos meses, já durante a preparação da presidência alemã, essa parceria vai continuar. E então, acho que é uma boa oportunidade para ambos os países, junto com a Eslovênia também, para avançar mais ainda nos temas que ainda estão por resolver.
Isso talvez por enquanto como primeiro comentário. Muito obrigado, Dr. Hofmeister, pela sua pertinente apresentação. Eu agora passava aqui a palavra ao Luís Paulo Ferreira, que é a diretora adjunto do Diário de Notícias, agradecer não só a disponibilidade dele, como também a disponibilidade do próprio Diário de Notícias em ser nosso parceiro institucional, portanto, num conjunto alargado e vasto de conferências que temos vindo a levar a cabo nos últimos meses. Portanto, muito obrigado, em nome do Instituto, por essa colaboração tão ativa. E gostava de lhe passar a palavra para não só poder fazer aqui algumas considerações sobre a intervenção do Dr. Hofmeister, como também fazer o lançamento daquilo que poderá vir a ser a presidência portuguesa da União Europeia. Leonídio. Olá, obrigado. João, obrigado por este convite, obrigado por esta oportunidade. É muito importante este tema da presidência europeia, da presidência portuguesa da União Europeia, e é também muito importante o facto de fazermos parte de uma troika que inclui a Alemanha, que está agora de saída da presidência, Portugal, que vai assumir, e a Eslovénia, que é o país que nos segue. Eu gostava só de salientar que o facto de ser a Alemanha não é menos. A Alemanha é a principal economia da União Europeia, é a quarta maior economia mundial, é também um país que, para nós, portugueses, é um modelo de organização e de eficiência, e, portanto, a forma como a Alemanha gera, e sobretudo a forma como a Alemanha reagiu a este desafio inesperado que foi a pandemia, é também certamente uma lição para os outros países e para Portugal, que vai assumir agora o testemunho, também muito importante. A chanceler Merkel aqui não é também um pormenor. Creio que celebrou esta semana os 15 anos da tomada de posse pela primeira vez da chanceler Merkel. E eu fui enviado do Diário de Notícias às eleições de 2005, em que a chanceler Merkel, como candidata da CDU, com alguma surpresa, derrotou o chanceler Schröder do SPD. E desde essa altura tenho uma admiração muito grande pela chanceler Merkel, porque uma das reportagens que eu fiz foi em Templin, que é a pequena vila onde ela cresceu, no Brandemburgo. Recordo-me, e agora estou a falar de memória, posso-me esquecer aqui algumas coisas, recordo-me de apanhar um comboio, salvo erro, na Ostbahnhof, em Berlim, depois um comboio regional, e penso que ainda mudei para um autocarro, e finalmente lá cheguei a Templin, que me recordo de uma vila muralhada, com uma igreja imponente no meio, muito agradável, mas realmente um sítio quase improvável para que seja ali, cresça ali, seja ali educada a mulher que se vai transformar, a mulher mais poderosa da Europa uns anos depois. E eu recordo-me também que nessa altura eu lembro de ter entrevistado um biógrafo da chanceler Merkel, que entretanto faleceu, e ele na altura me dizia que um dos erros de todos os rivais da chanceler, ainda quando ela era ministra e quando era uma figura em ascensão na CDU, era que desvalorizavam muito, diziam que não tinham carisma e tudo mais. E recordo-me que a própria imprensa internacional, durante aquela campanha de 2005, comparava a figura exuberante do Schröder com a figura de Merkel e dizia que Merkel não tinha muito carisma. E depois é incrível, porque ela não só ganha as eleições, uma fasquia mínima, mas ganha, como no final de 2005 a imprensa internacional toda a elege como mulher do ano. E, portanto, aquela questão do carisma tinha sido resolvida, e nos 15 anos até agora, com vitórias consecutivas nas eleições alemãs, com resultados extraordinários, e esta mulher, na minha opinião, acabou por ser uma sorte para os europeus, a presidência alemã e ainda com a chanceler Merkel coincidir com a pandemia. Não é uma coincidência feliz, porque preferimos que não houvesse coincidência nenhuma, não houvesse pandemia, mas a Alemanha a liderar a Europa e a chanceler Merkel a liderar a Alemanha e a Europa neste momento, eu acho que é algo que foi muito positivo e favorece aquilo que Portugal vai herdar em janeiro. Nomeadamente, aquilo que já foi falado aqui, a predisposição da Alemanha para ser mais solidária neste contexto europeu, que foi algo que foi obtido em termos de consenso dentro do governo com o SPD, mas depois também muito alargado. Há uma entrevista que publiquei no sábado, o Sr. Hofmeister,
em que ele salienta este consenso alargado que houve na classe política alemã para esta solidariedade e este assumir finalmente de um compromisso de endividamento comum e tudo mais, que abrange também os verdes e os liberais. Portanto, o chamado, eu não direi aqui é mesmo um centrão alemão, um centrão muito lato, e portanto isso é importante para a Europa e mostra também como a sociedade alemã tem este compromisso com a União Europeia, e Portugal, fazendo parte desta troika, herda aqui um desempenho muito importante. Falando agora com português, e sem tentar, sem querer revelar muito de algumas coisas que tive acesso de uma forma mais discreta, há algumas preocupações que Portugal vai ter nesta presidência que não têm a ver propriamente com o conteúdo da agenda. Ou seja, Portugal herda uma presidência no momento em que tudo é diferente daquilo que Portugal teve experiência nas 3 presidências anteriores. Ou seja, Portugal que joga sempre muito no seu soft power, Portugal joga sempre muito no seu clima, na sua capacidade de oferecer um ambiente agradável, seja ao Colégio de Comissários que nos visita, seja depois aos líderes europeus, ao convite que se faz aos jornalistas estrangeiros. Por esta vantagem nós temos, que é o clima, também a gastronomia, os vinhos, etc. Este soft power, desta vez, não vai ser utilizado da mesma forma, nem rentabilizado da mesma forma. Pode parecer um pormenor, mas quem trabalha em política, quem trabalha em relações internacionais, sabe que estas coisas não são pormenores. E, portanto, isso traz aqui um desafio para Portugal curioso. Traz um segundo desafio para Portugal, ainda, mais uma vez, sem falar da agenda, que é, Portugal é um país muito bom nos bastidores. É um país que tem uma dimensão média ou pequena, mas que consegue ser um criador de pontes dentro da União Europeia, como noutros fóruns, e isso faz nos bastidores das reuniões, quando elas são físicas. E quando temos reuniões que vão ser, na sua maioria, reuniões virtuais, reuniões por Zoom, ou por Teams, ou por outra plataforma qualquer, essa mais-valia de Portugal vai se esbater um pouco também. Ou seja, mais uma diferença que eu acho aqui significativa. E depois há uma comparação injusta com os alemães também, que é, os alemães, que são considerados uns craques na tecnologia, tiveram este benefício da dúvida agora da tecnologia a ser usada nas videoconferências. Ainda se está a experimentar a tecnologia, estamos todos a habituar, e agora os portugueses têm 6 meses e toda a gente vai esperar que os portugueses já sejam muito bons nesta questão da videoconferência, porque andaram 6 meses a treinar com os alemães. E pronto, como nós sabemos, nestas videoconferências há sempre umas surpresas, as pessoas a perguntarem: estás aí, não estás aí? Há quem usa até uma expressão muito engraçada, parece quase assim, umas sessões de espiritismo no século XXI. Este contexto, que parece quase um pouco folclórico, é um contexto, de qualquer forma, eu acho que afeta o desempenho, ou pode afetar o desempenho da presidência portuguesa. Como pode afetar algo, pelo contrário, muito positivo, que é, nestes primeiros 6 meses de 2021, surgir a vacina e surgir finalmente uma saída para a pandemia, um horizonte de esperança que pode acontecer, de uma versão muito otimista, nestes primeiros 6 meses. E, de repente, a presidência portuguesa beneficiar desse ambiente de renovada esperança. Portanto, isto é um contexto para os temas. Os temas são temas que vêm, como já foi dito, de uma negociação prévia com a Alemanha e com a Eslovénia, e há temas que são incontornáveis: a questão das alterações climáticas, a questão digital, a questão da Europa com dos valores, e depois Portugal acrescenta aqui aquilo que são as suas especificidades. Já falámos da questão também da defesa do pilar social, tem muito a ver também com uma opção do governo socialista português. Já agora é curioso, quando eu falei há pouco da chanceler Merkel, que coexistiu já com vários primeiros ministros portugueses, tem uma boa relação com o primeiro-ministro António Costa, como tinha uma muito boa relação com o primeiro-ministro social-democrata Passos Coelho. E, portanto, isto são aquelas coisas também mais humanas, mas que funcionam no relacionamento depois entre os países, quando os seus líderes também têm algum química entre eles. Portanto, Portugal vai aqui acrescentar a sua
a sua especificidade, e essa especificidade é conhecida, é a relação com a África, é a relação com a América Latina, é também algo muito importante para Portugal neste momento e que talvez não esteja a ser olhado com alguma atenção, que é a questão da cimeira com a Índia. A Europa, e Portugal em especial, teve nos últimos anos uma relação cada vez mais estreita com a China e com os investimentos chineses, e neste equilíbrio global que é importante ter, a Índia de repente aparece aqui como um ator que pode ajudar a que os equilíbrios sejam maiores na cena internacional e que países como Portugal não estejam tão dependentes da China. Isso a Europa também beneficia e Portugal também tem aqui essa aposta. Portugal traz também a questão das migrações, que, como nós sabemos, é visto de forma muito diferente consoante a geografia da Europa em que estamos. Na Europa de Leste é um tema político que reforça muito os nacionalismos e os populismos, por uma recusa, por isso simples, de aceitar mais migração, nomeadamente se ela vier do mundo islâmico. Sabemos que na Europa do Sul, apesar de uma cultura mais tolerante, países como a Espanha, como a Grécia, como a Itália, sofrem uma pressão enorme dessa migração, ao ponto de haver, por exemplo, ilhas da Grécia em que estão sobrelotadas com refugiados e precisam dessa solidariedade do resto da Europa. E Portugal tem aqui um papel muito curioso, porque Portugal, por toda a sua história e ligação com o mundo, pela sua localização no Sul, mas curiosamente, porque a nossa geografia não dispõe nas rotas migratórias. Nós falamos muito de uma recente rota, talvez venha de El Jadida para o Algarve, e ficamos preocupados porque chegaram no espaço de vários meses 4, 5 barcos, mas qualquer andaluz, qualquer espanhol sabe como isso é uma ínfima percentagem daquilo que todos os dias chega às costas, ou todos os meses chega às costas de Espanha, ou que chega a Lampedusa, ou que chega ao sul de Itália. E, portanto, Portugal traz também, vai trazer um contributo na questão das migrações e pode aqui também ajudar a criar alguns entendimentos na Europa que não estão. A questão do Brexit, em princípio, deveria estar resolvida durante a presidência europeia, a presidência alemã. Se não for resolvida durante a presidência alemã, é uma complicação grande para a presidência portuguesa. Não é que a presidência tenha que assumir responsabilidades diretas, porque há negociadores diretamente envolvidos, mas obviamente que será um problema para a Europa e um problema para o Reino Unido se não houver este acordo. Portugal também, esperemos que não, talvez possa herdar ou não esta questão da ameaça de veto húngara e de uma certa solidariedade da Polónia, apesar de haver nuances aqui na Polónia. A Polónia não ameaça claramente com o veto, a Polónia quer um esclarecimento melhor do que é que a Europa espera dela, e a própria Eslovénia também aqui é uma nuance mais complicada de entender, mas de qualquer forma há aqui um desafio de alguns países e que a presidência alemã poderá resolvê-la e deverá resolvê-la no seu período ainda, para que ela não afete a presidência portuguesa. E depois, só para terminar esta primeira intervenção, há algo que pode ser muito interessante para a presidência portuguesa, muito interessante para a própria Europa, que é a possibilidade, e o convite já foi feito, de Joe Biden, o próximo presidente dos Estados Unidos, visitar a Europa ainda durante o primeiro semestre e coincidir com a presidência portuguesa. Presumo que a viagem será a Bruxelas e não a Lisboa, mas de qualquer forma o coincidir com a presidência portuguesa seria muito interessante, porque sem dúvida não é só a eleição de Joe Biden, porque sem dúvida que a América está muito centrada na Ásia-Pacífico, não foi Donald Trump que inventou isso, o próprio Barack Obama já tinha claramente essa perspectiva. Barack Obama, aliás, que nasceu no Havaí, portanto é óbvio que o Pacífico, e depois viveu até na Indonésia, mas Trump acentuou. Biden não vai deixar de olhar para a Ásia-Pacífico, mas a Biden é um homem mais na linha multilateral, provavelmente vai ter um diálogo diferente, pelo menos em estilo, com os líderes europeus, e o facto de ter escolhido agora para secretário de Estado, para chefe da diplomacia americana, um homem que tem ligações fortes à Europa, até viveu na Europa durante muitos anos, também reforça alguma esperança que a próxima administração americana tenha uma relação com a Europa mais tradicional, mais colaborante,
e se esse início dessa recolaboração coincidir com a presidência portuguesa, também é muito interessante para Portugal. Vamos ver, tudo isto está também condicionado para aquele cenário macro que é a pandemia e a nossa capacidade de recuperação económica neste contexto de pandemia. Obrigado, Leonídio, por essa fantástica intervenção e explicativa do lançamento daquilo que poderá vir a ser os temas quentes da presidência portuguesa da União Europeia. Dr. Hofmeister, voltava a si só para lhe tentar colocar aqui esta visão que o próprio Leonídio nos apresenta e para lhe dar aqui nota do seguinte. Provavelmente, antes da pandemia, os objetivos da Alemanha para a sua presidência da União Europeia eram muitos e diversificados, conforme alguns deles já teve a oportunidade de nos dizer. Com a questão da pandemia, tudo se alterou. Acha que esta questão também irá estar muito em cima dos pressupostos portugueses, dos itens portugueses no âmbito da presidência que se inicia a 1 de janeiro? Acha que Portugal pode levar a cabo alguns desses desígnios ou vai ficar apenas amarrado a lutar contra esta pandemia e a lutar essencialmente contra os efeitos desta pandemia? Bom, em primeiro lugar, gostaria somente subrayar o que já o Leonídio Paulo disse. Acho que não tenho nada que acrescentar. Estou de acordo com os seus comentários quando falou sobre os diferentes problemas. Enquanto ao Brexit, acho que a Alemanha não pode influir muito sobre o resultado final, porque até agora é logro grande, acho que para a União, que todos os Estados ficaram na mesma linha. E claro que isso era o objetivo principal também durante a presidência alemã, manter, digamos, essa unidade. Então, nenhum Estado fez uma gestão própria, a parte, digamos, da política oficial e das negociações oficiais. E nesse sentido, acho que é logro importante e também a Alemanha contribuiu a isso. Agora, enquanto ao futuro, claro que a pandemia e os efeitos da pandemia vão marcar a agenda política de todos nós Estados europeus no futuro, e Portugal, ao assumir a presidência do Conselho Europeu, obviamente tem que lidar com os efeitos da pandemia e tem que se preocupar muito com esse tema. Mesmo assim, acho que ficam alguns outros temas para que Portugal também pode apresentar sua própria identidade, digamos, o seu próprio perfil na gestão europeia, como o governo já tem preparado alguns pontos, e entendo que é óbvio que a recuperação econômica, a recuperação dos efeitos problemáticos da pandemia é o primeiro ponto da agenda. E nisso acho que dá muito trabalho para Portugal, mas também para o triunvirato, digamos, o trio Alemanha e Eslovênia, para enfrentar, fazer frente aos efeitos econômicos. Até agora temos as decisões iniciais sobre os fundos. Os fundos ainda não são liberados. Oxalá, digamos, a União é capaz de liberar quanto antes os primeiros desembolsos. E então, cada Estado tem que fazer grandes esforços para a recuperação da sua economia e voltar a uma vida normal. Nesse sentido, acho que o Portugal também vai ser afeito. Outro aspecto que acho que vai ser importante e talvez vai ser interessante, porque Portugal vai ser presidente da União Europeia, o Leonídio o mencionou,
quando temos novo presidente nos Estados Unidos. E Portugal, com esse perfil atlântico, Portugal é país expressamente atlântico. Isso é aprendido durante os meus contatos com os representantes do Instituto Sacarneiro, assim como com outros representantes da política portuguesa. Portugal se sente muito como país atlântico por natureza. E acho que isso pode ser uma vantagem para a União Europeia nesse momento, quando devemos reiniciar as relações atlânticas com os Estados Unidos. E isso é reinício, acho que até dois lados. Por um lado, claro que até os Estados Unidos, mas também outro lado são os próprios europeus. Nesse contexto, os alemães, eu devo reconhecer, somos muito complicados pela política interior, pela doméstica, pela política própria da Alemanha. Falamos muito sobre a nova soberania da Europa, que a Europa tem que assumir novas responsabilidades no contexto internacional. Acho que vai ser difícil que os Estados Unidos vão voltar a todos os lados para participar em soluções de conflitos regionais ou locais, e sobretudo no umbral, digamos, no contexto europeu, os próprios europeus têm que assumir mais responsabilidade. E acho que nesse sentido o Portugal tem desafio de chamar também a Alemanha e outros países europeus para realmente aceitarem a sua responsabilidade e tomem algumas ações ao respeito. Obrigado, mais uma vez. Passava novamente aqui a palavra ao Leonídio e depois iríamos colocar aqui algumas questões que, entretanto, nos vão chegando. Em relação à presidência portuguesa, temos margem para continuarmos a ser a porta de entrada de África na Europa e também de fazer a ligação a este eixo atlântico, como o Hofmeister disse, com tantos problemas internos que temos, nomeadamente na questão da pandemia e da gestão da pandemia, há margem para podermos dar a mão à África? Há margem, e eu vou dividir a resposta aqui em duas partes. Em relação aos Estados Unidos, o perfil atlântico é evidente. Neste momento, os resultados para o Congresso não estão todos determinados ainda, mas Portugal vai ter 4 congressistas, 4 membros da Câmara dos Representantes, 3 para a Califórnia e 1 pelo Massachusetts, e eu presumo que é o recorde. Já tivemos 3 e neste momento há 4 luso-descendentes que vão ser eleitos, 2 pelo Partido Democrata, 2 pelo Partido Republicano. Isto mostra, não é que a comunidade portuguesa nos Estados Unidos seja muito influente politicamente. Há um caso de Devin Nunes, que era um homem próximo de Donald Trump, mas de qualquer forma mostra como a nossa comunidade lá existe e é uma ponte que é feita claramente com Portugal e, portanto, acho que do ponto de vista do eixo atlântico e de Portugal e dos Estados Unidos, Portugal é uma vantagem para a Europa, é um trunfo para a Europa, se bem que, lá está, aqui é muito mais os Estados Unidos vão determinar o que é que nós podemos contribuir do que a Europa. Eu presumo que nas palavras de Hofmeister estava também a questão de, quando falava da Alemanha, tem muito a ver também com a questão da contribuição dos países membros da NATO, aquela exigência que mais uma vez vem do tempo de Obama e Trump reforçou muito dos países a investirem 2% do PIB em defesa. Na Alemanha é algo que parece bem pensável neste momento no cenário político, mas também em Portugal estamos longe de lá chegar e são muitos poucos países da NATO europeus que chegam lá. Se eu não me engano, chega lá o Reino Unido e chegam alguns países ali da fronteira de leste, como a Polónia, como a Estónia e presumo também provavelmente a Grécia por razões diferentes. E portanto, Portugal sim tem alguma margem para ajudar a essa reaproximação Portugal-Estados Unidos, pela sua história, pela comunidade lá e tudo mais, mas acho que aí o protagonismo está muito do lado dos Estados Unidos, a iniciativa está do lado dos Estados Unidos. Em relação à África, eu acho que é uma questão, neste momento, que a pandemia dificulta,
mas a pandemia traz oportunidades. No início da pandemia, quando começámos todos a sentir que estávamos demasiado dependentes da China no abastecimento de ventiladores, no abastecimento de máquinas, de máscaras cirúrgicas, houve quem percebesse que talvez a pandemia fosse um alerta também para uma diversificação da fábrica do mundo. Ou seja, a Europa, por algum lado, tinha que voltar a ser fábrica também, não podia depender exclusivamente da China, mas também houve quem falasse muito que a África era uma alternativa possível para contrariar a excessiva dependência da China. Eu há pouco até falei da Índia, mas agora falo da África. E, por exemplo, há países da nossa vizinhança imediata, como Marrocos, que têm uma infraestrutura industrial muito interessante e que podem ser vistos como uma oportunidade também nessa tentativa de diversificar as fontes de abastecimento da Europa e as relações da Europa com o resto do mundo. É algo que é difícil depois de concretizar, não é por acaso que eu disse Marrocos, e portanto o Norte de África é um pouco diferente, mas é possível também que o resto da África possa ser incluído nesta procura de alternativas da Europa à dependência excessiva daquilo que se produz na China. Portanto, acho que há margem, lá está, aqui também Portugal vai ter que mostrar alguma mestria em transformar uma crise como é a pandemia numa oportunidade. Tem essa sorte da coincidência de Biden ser eleito no momento, tomar posse no momento da nossa presidência, e tem esta questão, até que ponto a África pode ser importante para a Europa exatamente por causa da pandemia. E já agora, Leonídio, só aqui uma pequena provocação que nos chega aqui também através das redes sociais. É desta que Portugal colocará na agenda política internacional a questão de Moçambique e a questão de Cabo Delgado? Bem, é óbvio que para nós portugueses, tudo o que se passa nos países de língua portuguesa traz um sentimento muito forte, e Moçambique não escapa a isso, e tudo o que se passa em Moçambique. E obviamente que aquilo que está a passar em Cabo Delgado, a violência extrema, que tem sido denunciada, por exemplo, pelo Bispo de Pemba, um brasileiro que é Bispo de Pemba, e tem sido uma das vozes que tem mais denunciado, mas também vários ONGs, vários relatos de uma violência que, se quisermos simplificar, é jihadista, mas como em tudo, mete desde de interesses económicos até ódios étnicos e claramente uma fraqueza do Estado moçambicano. Moçambique é um país muito alongado, tem uma capital muito no sul e Cabo Delgado é no extremo norte, e portanto é evidente que um Estado com estabilidades de Moçambique exercer a sua capacidade de controlar um território tão extenso e sobretudo esta questão do norte é muito difícil, mas depois, quando se pede a intervenção de Portugal e o papel de Portugal aqui, é preciso ter em conta as sensibilidades históricas, ou seja, não é por acaso que muitos países que tiveram presença colonial, países europeus que tiveram presença colonial em África, têm alguma cautela quando o desafio da intervenção é em países que foram suas colónias. Ou seja, quando Portugal tem militares na República Centro-Africana, toda a gente acha que Portugal faz lá um excelente trabalho e que é um altruísmo e que estamos a ajudar a combater os grupos armados e a defender a estabilidade da República Centro-Africana. Mas porquê? Uma antiga colónia francesa, onde ninguém pode especular que Portugal tem ali alguma tentação neocolonial. Já não acho que o mesmo aconteça facilmente em relação a Moçambique. Não que Portugal tenha alguma pretensão, Portugal pode ir com um instinto meramente altruísta, de apoio, de solidariedade, mas obviamente há sensibilidades históricas e os próprios jihadistas, os próprios grupos, muito facilmente podem virar isso contra uma intervenção em Portugal. Portanto, aqui temos que moderar um pouco a nossa vontade de ajudar. Primeiro que tudo, essa vontade de ajudar depende da vontade do governo moçambicano e a pressão tem que ser posta no governo moçambicano, mas depois a ajuda ou a intervenção tem que ser no contexto internacional e Portugal aqui tem que também ser sensato naquilo que pode fazer. Muito obrigado, Leonídio. Agora, tinha aqui também uma questão para colocar ao Hofmeister, que tem a ver novamente com, já falamos sobre isto, mas voltava só a pôr esta questão de outra maneira, que é este boicote, este tampão da Hungria e da Polónia
à aplicabilidade dos fundos estruturais, vai acabar rapidamente a afetar a injeção de capital na economia europeia. Até quando é que países como Portugal poderão aguentar, digamos assim, esta birra, Hofmeister? Bom, é uma questão delicada, sabemos. Formalmente, os fundos, enquanto aos fundos de recuperação, porque essa questão vai muito mais além, acho, dos fundos de recuperação, mas a liberação dos fundos de recuperação é o aspecto mais imediato. Em princípio, esses fundos devem ser liberados a mais tardar no início do próximo ano, para que os estados como Portugal, Espanha e outros realmente possam se beneficiar deles e começar a investir. Entendo que atualmente o Parlamento Europeu tem já elaborado algumas propostas dentro da institucionalidade europeia que permitia, em caso de não resolver, digamos, de não chegar a um acordo com os chefes de Estado ou com esses estados, então tem alguns mecanismos institucionais que permitem liberar os fundos, ja, sem esses acordos, sem os acordos dos países, que eu acho que já é bom, digamos, a criatividade dos parlamentários, felizmente, descobriu, digamos, outros caminhos no contexto dentro das regras europeias que permitem investir ou liberar os fundos. Mas seria muito melhor os outros estados, sobretudo Hungria e Polônia, aceitarem, digamos, os acordos. Eu e muitos alemães, temos muitos, acho que não somente alemães, mas também todos os restos, todos os outros europeus. Nos custa enormemente compreender que temos parceiros no contexto da União que não compartilham os mesmos valores e normas do Estado de Direito e da democracia. É uma coisa insólita para a União Europeia. A União Europeia está construída em base de um compromisso forte com a democracia, com o respeito, digamos, do Estado de Direito, com a independência do judiciário, e todas essas normas e valores que no próprio Contrato de Lisboa são, digamos, escritos e acordados. E por isso não entendo. Claro que esses países têm outra tradição, têm outra história, têm outra experiência de transição para a democracia e tudo isso, mas acho que não justifica, nesse momento, aquela posição. É óbvio que a senhora Merkel, chefe de Estado, chefe de governo, não pode falar, digamos, nessas palavras, com esses conceitos, e criticar abertamente os seus colegas líderes de governos. Mas posso dizer que a publicidade na Alemanha e o sentimento comum da política da Alemanha é realmente um pouco uma decepção frente ao posicionamento, a atuação dos estados de Polônia e Hungria enquanto às questões de Estado de Direito. Espero, como falei já no início, ou suponho que a senhora Merkel vai pegar o telefone em algum momento, se não já pegou, para falar com os seus colegas com as quais, digamos, o trato também, a química parece que é mais complicada que a química com os primeiros ministros de Portugal, mesmo de diferentes campos ou partidos políticos. Mas acho que o aspecto de liberar os fundos, que são tão necessitados em Portugal como em alguns outros países, acho que isso parece, nesse momento, garantizado. Muito obrigado. Eu agora deixava também só aqui uma questão que gostaria que o próprio Leonídio pudesse falar um bocadinho sobre isso, e depois também perguntaria a mesma questão ao Hofmeister, para termos visões diferentes. A Índia
está assinalada como uma das grandes potências mundiais ao nível de futuro. Portugal tem uma ligação fortíssima com a Índia. Pode ser esta a altura de Portugal puxar por essa Índia ainda desconhecida, que permita a criação de um novo player mundial em contraponto, quer com a China, quer com os Estados Unidos? Bem, na construção do mundo multipolar, que eu acho que é do interesse da União Europeia, e também no interesse de vários Estados europeus de não dependerem excessivamente da China, a emergência da Índia é importantíssima. Portugal aqui tem um papel, pode ter aqui um papel importante. Não vamos ser românticos, nós sabemos que Portugal foi o primeiro país a chegar por via marítima à Índia, mas mais do que isso, existe a possibilidade de fazer os pontes. Por exemplo, o nosso primeiro-ministro, António Costa, percebeu algumas idiosincrasias indianas de uma forma muito interessante. Por exemplo, a imprensa indiana celebrou António Costa como primeiro-ministro, chamando-lhe o Gandhi de Lisboa e um filho de imigrantes indianos que tem um grande sucesso. E é curioso que António Costa cavalgou isso politicamente, aceitando inclusive uma condecoração para os Overseas Indians. Todos nós portugueses sabemos que António Costa não é um filho de imigrantes indianos, no sentido que há filhos de imigrantes indianos que chegam a maior de Londres ou que chegam à política britânica. Estamos a falar dos goeses, e estamos a falar dos goeses, que é um grupo que há 500 anos, quando um grupo de famílias brahminas se converteram ao cristianismo, adotaram uma adesão a Portugal fortíssima, que aliás eu acho que é ímpar no Império. E é tão ímpar que, quando eu digo que os goeses não são imigrantes indianos, eu relembro só um pormenor. A maternidade mais importante de Lisboa, Alfredo da Costa, é o nome de um médico de origem goesa que há 100 anos já era uma figura importante na sociedade portuguesa. Portanto, não é imigração. Mas António Costa percebeu e geriu esta atração dos indianos pela figura dele para depois levar o resto atrás. E aqui, como político, temos que admitir que é de grande habilidade. Mas, sobretudo, o que António Costa, e penso que aqui qualquer governante português percebeu, é que a ligação histórica, a vontade também da Índia fazer uma concorrência à China, dava-nos oportunidades há uma vontade dos dois lados. E há uma vontade dos dois lados, e toda a gente fala do milagre económico chinês, toda a gente fala das taxas de crescimento dos 2 dígitos desde que Deng Xiaoping decidiu fazer reformas e tudo mais, mas a Índia, nos últimos 30 anos, teve vários momentos também de taxas de crescimento já a bater nos 2 dígitos, e há algo aqui que é muito importante. Aquilo que está a acontecer na Ásia, há quem diga que é a ordem natural das coisas, o regresso da ordem natural das coisas. Há um historiador britânico que já falecido, o Angus Madison, que estudou a economia ao longo da história. E no momento em que os Estados Unidos se tornaram independentes, ou declararam independência em 1776, 1/3 do PIB mundial era chinês, 1/3 do PIB mundial era indiano. Ou seja, tinha a ver com o facto dos países não estavam ainda submetidos à colonização e tinha a ver também com a sua massa humana. Ora, esses dois países estão hoje a ocupar o seu lugar natural na economia mundial. A China já em segundo lugar no PIB e com uma perspectiva de médio prazo de ultrapassar os Estados Unidos, mas a Índia também claramente a caminho do topo. E, portanto, identificar a Índia como um parceiro importante e como um parceiro que pode fazer Portugal menos dependente da China e a Europa menos dependente da China é algo que a presidência portuguesa pode saber valer muito bem para Portugal e para o resto dos parceiros. Obrigado, Dionísio. Hofmeister, acredita neste milagre indiano? Acha que vem aí uma Índia forte que possa ombrear com outras potências mundiais? Bom, seria desejável, por um lado, ter alguns estados, ou mais estados, participando ativamente no contexto internacional, estados de peso pesado. Índia, pela população, é estado, claro, o segundo estado mais poblado do mundo, peso também econômico, mas Índia ainda não participa de uma forma muito decisiva no contexto econômico, na globalização
e também não participa até agora muito ativamente no ordenamento do contexto internacional. China está muito ativa também nos organismos multilaterais. China está tentando de colocar a sua gente em muitas instituições multilaterais. China está sempre dizendo que está defendendo a multilateralidade, sobretudo nos anos passados, quando o presidente dos Estados Unidos se retirou. Digamos, a Índia sempre diz, nós defendemos a multilateralidade, mas sabemos todos que a China tem uma forma de interpretar as regras internacionais muito própria, que não combina sempre com a interpretação de nós, os europeus, e de outros na área do respeito da propriedade intelectual, na área do comércio, da competitividade, em outras áreas. Também, por isso seria muito bem ter, além dos Estados Unidos, que parece que vão voltar ao cenário internacional, e além dos europeus, que nunca saíram, mas que não são tão fortes, seria bom ter outro parceiro, mas acho que a Índia temos que esperar um pouco, porque a Índia também não tem essa tradição de participar no contexto internacional. O que eu acho muito interessante nesse contexto ao respeito é o fato que agora a Alemanha e também alguns outros europeus começam a se interessar mais pelo que chamam Indo-Pacífico, o espaço Indo-Pacífico. É uma ideia que faz alguns anos começou a ser gerida ou se desenvolveu, digamos, essa ideia de contexto entre, digamos, os eixos principais desse contexto Indo-Pacífico são Índia, Austrália e Japão, três estados que têm interesse comum de não enfrentar, mas, digamos, de acrescentar algo comum próprio ao domínio da China, tanto no contexto asiático como além, digamos, do contexto asiático. E esse eixo Indo-Pacífico está muito interessado que outros parceiros, outros estados, e sobretudo a Europa, começa a se interessar e começa a se engajar também nesse contexto. E eu vejo ultimamente que a Alemanha está começando a ser mais ativa. A União Europeia faz tempo já quer participar mais ativamente em algumas reuniões, algumas políticas asiáticas. Os asiáticos sempre eram um pouco escépticos, China não quis, mas agora parece que é um momento, e nesse contexto, uma boa relação entre Índia e a União Europeia pode ajudar muito. E se o Portugal tem uma relação especial com a Índia, melhor ainda. Então, aí Portugal pode oferecer um serviço relevante aos seus parceiros no contexto europeu, se realmente tem uma relação especial com a Índia. Muito obrigado. Nós já passamos aqui 1 hora de debate e de conferência, portanto está na hora também de nos despedirmos. Despedirmos em primeiro lugar do nosso painel, portanto agradecer ao Dr. Wilhelm Hofmeister, diretor da Fundação Konrad Adenauer, a sua disponibilidade, a sua intervenção, a sua presença e todo o apoio que tem dado ao Instituto Francisco Sá Carneiro. Agradecer também ao Leonídio Paulo Ferreira a disponibilidade para cá estar hoje e, em seu nome, agradecer também ao Diário de Notícias a parceria que firmou com o Instituto Francisco Sá Carneiro nesta lógica importantíssima da produção de conteúdos políticos de debate e de discussão. Agradecer também à professora Maria da Graça Carvalho, a presidente do Instituto, que eu não sei se ainda estará online,
mas se estiver, portanto, gostaria também de a cumprimentar e agradecer também a sua presença. Agradecer aos técnicos que estão aqui hoje connosco e que permitiram podermos, de forma profissional, transmitir esta nossa conferência, esta nossa mensagem lá para casa. E, por último, também agradecer a quem está em casa e que nos acompanhou durante esta hora, pelas perguntas que nos colocaram. Algumas não tivemos a oportunidade de as fazer, tentamos arranjar aqui uma espécie de um conjunto de perguntas que fomos lançando ao nosso painel, mas agradecer muito o facto de nos acompanharem em mais esta conferência. E para encerrar, eu passaria a palavra ao engenheiro Francisco Sousa Soares, da administração do Instituto Francisco Sá Carneiro, que nos iria também falar um pouco sobre o trabalho do Instituto, nomeadamente o que se fez até agora e o que se irá fazer agora para o futuro. Boa noite a todos. Cumprimento os dois oradores, que foram aqui duas excelentes intervenções sobre a presidência alemã e sobre o futuro da presidência portuguesa. E gostava, hoje é realmente um dia bom para o Instituto Francisco Sá Carneiro, com a nossa adesão ao Centro Wilfried Martens, que nos vai permitir continuar o conjunto de atividades que desenvolvemos até agora. Eu recordo que tivemos até agora 3 Sá Carneiro Talks, com uma primeira com o Carlos Moedas, sobre a inovação, uma segunda sobre o mundo, a nossa posicionamento no mundo, com Durão Barroso, e uma terceira com o Paulo Rangel, sobre os desafios da Europa do futuro. Ainda vamos ter uma quarta este ano, antes do ano terminar, com o Lionel Beleza, e certamente que teremos aqui, durante os próximos dias, as comemorações dos 40 anos do falecimento de Francisco Sá Carneiro. Vão sair já uns outdoors com as principais frases de Francisco Sá Carneiro, e que certamente nos entusiasmam a todos e que deixam os portugueses animados no meio desta fase mais difícil da pandemia. Por isso, lanço o desafio para todos verem as ideias do Francisco Sá Carneiro, que serão agora dinamizadas em outdoors, e também vamos lançar ou relançar alguns livros sobre as suas mensagens. Isso é uma reedição da edição de livros de Francisco Sá Carneiro, das suas mensagens. Será certamente uma forma de terminar muito bem o ano de 2020 e preparar o ano de 2021, em que o Instituto vai também empenhar-se muito numa formação de jovens autarcas, que querem servir Portugal através das nossas ideias. Penso que será também um ponto alto a não esquecer aqui hoje. Esperemos certamente que esta nossa presidência portuguesa possa ser importante para Portugal. Recordo bem que não falámos aqui hoje, mas deixo aqui o desafio ao Leonildo, que é o Made in Europe. O Made in Europe é também, aliás, a nossa presidente, a professora Graça Carvalho, já falou várias vezes sobre isso, de reforçar a cadeia de valor na Europa, através do Made in Europa. Nós podemos acrescentar, porque essa é também uma hipótese, podemos acrescentar um Made in Portugal. Certamente que a cadeia de valor industrial poderá também ter uma nova repercussão no pós-pandemia. Muito obrigado a todos, novamente. Um abraço e até à próxima. Muito obrigado. Até logo.